Olá, amigos aqui do YouTube. Hoje eu pretendo encetar uma nova sequência, mas que terá, assim, vamos dizer, poucos episódios, poucos vídeos, porque eu quero ver se passo para vocês o que é chamado de leitura difícil nos clássicos. Eu própria não sou, evidentemente, a pessoa mais habilitada a falar sobre este tema, ou seja, livros difíceis, clássicos ditos difíceis. Mas dentro da minha percepção comum, dentro da minha percepção de uma leitora comum, eu trarei para vocês os livros que impactaram a, a minha noção de conhecimento e a minha noção de entendimento. Vamos começar por um livro dito o. Ops, caiu aqui umas coisas. Por um livro dito como um dos mais difíceis, de leitura mais difíceis. Que livro seria esse? Eu comprei um texto integral, edição especial de 216 anos de comemoração, né, de Fausto, do escritor e poeta alemão Goethe. Ocorre que as edições modernas, eu não sei por que razão, se por conveniência, se por atendimento à rapidez das nossas vidas, porque hoje tudo corre em imensa rapidez, essa edição do Fausto, ela contém menos textos do que essa edição que eu tenho dos clássicos Jacksons. Tá? Aí vocês vão dizer assim, Vera doida varrida, porque eu fiz duas leituras. Eu fiz a leitura do Fausto Fast Food, seria esse aqui, e fiz o Fausto Banquete, que é esse aqui. Este traduzido por Antônio Feliciano de Castilho, perdão, a câmera, e o prefácio de Otto Maria Carpo. Já se impõe, não é? Já se impõe. Seria fastidioso se eu fosse fazer a leitura de todos os comentários que aqui estão. Mas, se me permitem, um trechinho aqui deste clássico. Não do fast food, desse aqui. Fast food. Bom, eu vou retornar a esse fast food com outro livro. Fausto tem fama de ser uma obra dificílima, diz Otto Maria Carpo. Sabe-se que Goethe, um dos maiores poetas de todos os tempos, da categoria de Dante e Shakespeare, e, além disso, erudito de curiosidade e conhecimentos enciclopédicos, trabalhou durante mais ou menos 60 anos na elaboração daquela obra máxima de sua longa carreira literária.
está claro que entraram na obra todos os sentimentos e angústias, ideais, projetos, experiências do poeta, de modo que se trata quase de uma obra autobiográfica. Ele vai comparar Goethe a um Dante Alighieri moderno para aquela época. Né? Ele vai dizer que Goethe revelou a intenção de transformar Fausto, o herói de uma velha lenda popular que corria na Alemanha, em transformá-lo em um homem representativo, modelo do gênero humano. Em seu torno tinham que girar, além das massas humanas, além da massa humana, perdão, as criaturas celestes e infernais que a imaginação criara para simbolizar as possibilidades da nossa grandeza e da nossa depravação. Nós não podemos fugir a isso. Os homens são capazes dos atos mais sublimes aos mais torpes, com algumas raríssimas exceções. No último verso do prólogo do palco, ele exprime exatamente essa intenção quando diz: do céu, através do mundo, até o inferno. E ao que se resume Fausto? Fausto, o livro em si vai tratar de um homem muito inteligente, com autoconhecimento intelectual, um erudito, que se enche de tédio ao considerar seus livros, seu gabinete, onde haviam livros raros, ele sente-se entediado, mortalmente entediado, chegando até a pensar em tirar a própria vida. Mas ocorre que ele sai uma noite para andar e é acompanhado por um gato preto. E ao adentrar seu gabinete, esse gato preto transforma-se em um ser a quem daremos o nome de Mefistófeles. Eu estou resumindo, claro. Vocês devem pensar que é um livro que contém 2 volumes, não pode ser condensado em meia dúzia de palavras. Bom, ele se surpreende, encetam um diálogo, o livro é todo em versos, como era o modelo de antigamente, tanto de Homero, como da Eneida, de Virgílio e tantos outros. Eles travam uma conversação e nessa conversação o doutor Fausto diz o quanto está cansado da vida e Mefistófeles propõe a ele um passeio pela cidade, onde eles possam visitar locais aos quais nunca o doutor Fausto tinha ido. E assim fazem. Nessa proporção, esse ser vai se apossando, primeiro, da vontade de doutor Fausto, ou de Fausto, como queiram, da cobiça e vai insuflando nele sentimentos que ele
desconhecia. Até que vem aquele sentimento poderoso a quem chamamos amor, mas que no caso de Fausto resume-se por ação do seu companheiro, resume-se à luxúria. Ele conhece Margarida, uma jovem casta, uma jovem bela, mas casta. E ele, insuflado por Mefistófeles, ele começa a entrar na intimidade de Margarida até o seu consumir o seu desejo. A partir daí, queridos amigos, que eu não vou me alongar, embora a história valesse a pena se não estivéssemos gravando um vídeo e conversando despreocupadamente. A história vai porque ele deixa a Margarida de lado e ele se volta para outras conquistas, outros prazeres, até o final grandioso, quando ele é posto em frente à questão de entregar sua alma a Mefistófeles, para obter tudo quanto ele queria, e a vida estava extremamente saborosa para ele, embora de vez em quando ele refletisse que aquilo não estava bem. E o final, eu não vou realmente dar spoiler, embora saiba que talvez muito poucos de vocês se interessem por uma obra tão alentada, tão difícil de ser digerida quanto esta. Estou colocando aqui na prateleira. Mas vale a pena. Eu fiz a leitura nos clássicos Jackson e depois fiz a fast food. Vocês sabem, um sanduíche a gente come rapidamente e já deixa para lá. Mas um banquete tem a entrada, tem o prato principal, tem o segundo prato, tem o terceiro, tem a sobremesa, tem os licores, tem a degustação, enfim. Os clássicos Jackson são tudo isso e esse aqui é o sanduíche. Vale a pena? Sim, vale a pena. Porque não podemos também querer que nos dias de hoje pessoas jovens como vocês, eu suponho que sejam quase todos mais jovens que eu, ou beirando, se dediquem a uma obra desse porte, com todos os seus meandros, notas de rodapé. Era um costume da antiguidade uma quantidade enorme de notas de rodapé. Então, Fausto, tipo fast food, peguei errado. Fausto, fast food, desculpem que eu havia mostrado antes o que eu vou mostrar agora. E o Fausto dos clássicos Jacksons. Bem, antes de ler Fausto, eu havia lido A Divina Comédia. No mês de outubro, em 2021, em plena pandemia, eu fiz essas leituras, os quais se tornaram livros importantíssimos para mim. Eu diria até que se tornaram livros inesquecíveis, mas não no critério daqueles que mostrei a vocês anteriormente. Aqui eu escrevi: iniciei
esta leitura no dia 6/6/2021, em plena pandemia. E escrevi: leitura fundamental. Porque a Divina Comédia é sublime. Ela é tão sublime que você diz assim: como eu, essa pessoa simples que eu sou, pude adentrar este livro assim de maneira descuidada, como quem não quer nada, para descobrir os tesouros que tem aqui. Como lhes falei, eu comprei uma coleção fast food. Capa maravilhosa, leitura maravilhosa, sim, porque não foge ao rigor do, do inferno que vem nessa coleção dos clássicos. Então, qual é a diferença, Vera? A diferença se encontra aqui. Por exemplo, aqui estão os comentários sobre cada canto. Ao final de cada canto, vem essas notas explicando verdadeiramente do que se trata. Quando fiz essa leitura, me acompanhei com um Novo e um Velho Testamento, porque há muitas referências a tal. Dante começa a sua viagem, de repente, ele começa a sua viagem numa noite em que ele está meditando e de repente ele se sente como se estivesse em meio a uma selva. Só um trechinho para vocês compreenderem. Da nossa vida em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, desta brava espessura a asperidade, que a memória a relembra ainda cuidadosa. Mais tarde, ele vai, depois de se perder nessa selva, ele começa a encontrar os círculos. O círculo do ateísmo, o círculo da irascibilidade, o círculo dos pródigos esbanjadores, o pecado da gula, e assim por diante, até que entra Virgílio, que vai ser o seu guia e o seu mestre nesta viagem, nesta jornada. É no canto 10º que Virgílio aparece, se não estou enganado. 72 anos e meio já é alguma coisa para a memória, né, gente? Então entra Virgílio por vereda estreita, que entre o muro e os martírios vai seguindo. Após os seus, meu passo se endireita. Virtude suma, porque ele tinha uma especial admiração por Virgílio. Ó tu que dirigindo-me estás,
ao teu sabor na estância triste, instruir-me ao meu desejo deferido. E aqui Virgílio vai mostrar a ele onde está o círculo dos hereges. Eu fui escrevendo para poder compreender e ter noção. A Divina Comédia é dividida em inferno, purgatório e paraíso. É uma viagem, meus amigos, pelas nossas defecções. É uma viagem onde, de repente, você se depara com o seu círculo. Você sequer sabia que estava inserido naquele círculo. Mas vem a gula, vem a ambição, vem a cobiça, vem a inveja, vem tudo aquilo, vem a corrupção, a avareza. E Virgílio vai mostrando a Dante todas as faces da humanidade, das trevas às quais nós mergulhamos quando insuflamos, por exemplo, discórdia na nossa família ou entre os nossos amigos. Quando lançamos calúnias sobre a vida de pessoas que podem até serem dignas dessas calúnias, eu não considero assim, mas enfim. Mas não deve ser você o ator desta ação. Bom, por hoje é só. Trouxe para vocês 2 clássicos, talvez os 2 mais preciosos, à exceção, é claro, da antiguidade, que nós falaremos na próxima. Beijos e tchau!